Pare. Reflita por um instante. Você já sentiu essa persistente e incômoda inquietação, como um murmúrio constante em sua alma, a voz de uma promessa não cumprida? Essa certeza pungente de que a prosperidade, em sua forma mais plena e abundante, não apenas material, mas a prosperidade de espírito, de saúde vibrante, de relacionamentos harmoniosos, de propósito realizado, deveria ser seu direito inato, uma herança divina, e ainda assim, ela parece constantemente retida? É como se uma força invisível, um bloqueio silencioso, mas implacável, insistisse em erguer barreiras, desviando o fluxo natural da abundância para longe de seu caminho, deixando-o à margem, observando a vida que você anseia, mas não vivencia. Esta não é uma questão de falta de esforço. Não é sobre trabalhar mais arduamente, nem sobre tentar mais desesperadamente. Tampouco se trata de uma predestinação cruel ou de um azar cósmico. A verdadeira raiz dessa contenção reside em algo muito mais fundamental e, ao mesmo tempo, surpreendentemente acessível. É, na verdade, um comando equivocado, uma instrução inconsciente e mal direcionada, emanada por você mesmo ao vasto e responsivo universo. Pense profundamente sobre isso. O universo, em sua infinita sabedoria e imparcialidade, é um eco de seus pensamentos mais profundos, de suas crenças mais arraigadas, de suas palavras mais frequentes. Ele não discute, apenas executa. Mas entenda a grande e libertadora verdade que agora se revela a você. A solução para desativar completamente esse obstáculo, para dissolver essa resistência invisível que o impede de alcançar seu bem supremo, está a apenas uma frase de distância. Uma única afirmação carregada de poder e intenção. É uma chave para reprogramar seu próprio campo energético, para realinhar sua vibração com a frequência da prosperidade que sempre o esperou. Eu, Florence Scovel Shinn, através de anos de observação, de estudo e de aplicação prática, desvendei os segredos da manifestação, compreendendo as leis universais que regem a vida e o jogo. Não criei essas leis. Apenas as observei em ação e aprendi a aplicá-las com precisão e fé inabalável. Foi assim que leguei um código mestre, uma instrução direta e infalível, capaz de transpor as barreiras da dúvida e do medo que você, sem saber, ergueu. Este código será seu hoje. Ele não é uma fórmula mística, mas uma verdade prática que, uma vez compreendida e aplicada, transforma a paisagem de sua realidade. Você está verdadeiramente pronto para fazer uma escolha consciente? Pronto para quebrar as correntes invisíveis que têm limitado seu potencial, que têm sufocado sua alegria, que têm impedido o pleno fluxo de sua saúde e sua riqueza? Está pronto para permitir que a abundância, finalmente, afluia para você, sem restrições, sem culpa, sem hesitação, agora, neste exato momento de sua decisão? Se sua resposta ressoa com a verdade em seu coração, então prepare-se para a revelação. O jogo da vida é justo e as regras são divinas. No início do século XX, quando a humanidade estava profundamente imersa na busca incessante por respostas na lógica fria e na razão tangível, quando a ciência prometia desvendar cada mistério e o mundo parecia se inclinar apenas para o que podia ser tocado, medido e provado empiricamente, uma voz singular e inconfundível surgiu. Era uma voz que ressoava com uma sabedoria ancestral, oferecendo uma perspectiva que transcendia o material, uma visão que falava diretamente ao âmago da alma humana. Florence Scovel Shinn, naquele cenário de grande efervescência intelectual e progresso industrial, mas também de uma crescente aridez espiritual e de um ceticismo cada vez maior em relação ao invisível, não se apresentou como mais uma pensadora acadêmica ou uma simples escritora de entretenimento. Ela emergiu como uma bússola para a alma, uma verdadeira e infalível guia para aqueles que sentiam uma sede profunda de algo mais substancial, algo que a ciência e a lógica da época, com toda a sua promessa de elucidação, não podiam verdadeiramente saciar. Ela não falava de um pensamento positivo superficial,
aquele tipo de otimismo forçado que serve apenas para mascarar a verdadeira dor, a frustração latente ou a profunda desesperança por um breve e ilusório momento. Sua mensagem era infinitamente mais robusta, mais genuína e, por isso mesmo, mais transformadora. Xin não estava interessada em paliativos emocionais de curta duração. Ela estava profunda e integralmente empenhada em revelar as leis divinas do universo, princípios que ela observava operarem com uma precisão matemática. Pense nessas leis não como meros conceitos filosóficos abstratos ou doutrinas religiosas dogmáticas, mas como princípios universais imutáveis, tão consistentes e infalíveis em sua aplicação quanto a própria lei da gravidade. Assim como a maçã sempre cairá da árvore, não importa o quanto você acredite que ela flutuará, independentemente de sua fé ou descrença em sua existência, as leis espirituais operam com uma precisão absoluta e sem juízo, respondendo a cada pensamento cultivado, a cada palavra pronunciada com convicção, a cada intenção mais íntima que você emite para o campo da vida. Ela nos mostrou que o universo não é um lugar caótico, governado por acasos e infortúnios, mas sim um sistema perfeitamente ordenado, aguardando pacientemente suas instruções, seus comandos claros e inequívocos, para se manifestar em sua experiência. Para Florence Scovel Shinn, a vida não era, e em sua essência mais verdadeira, nunca deveria ser percebida como uma luta árdua, incessante e muitas vezes dolorosa contra as circunstâncias externas. Quão exaustiva e limitante é essa crença, não é mesmo? Essa ideia arraigada de que precisamos constantemente lutar, batalhar contra obstáculos invisíveis e visíveis, nos esforçar até o limite da exaustão física e mental para conquistar o que supostamente nos pertence. Shinn propôs uma visão radicalmente diferente, mas ao mesmo tempo profundamente intuitiva e libertadora. A vida é, em sua essência mais pura, um jogo. E, como em qualquer jogo bem-sucedido, aqueles que conhecem as regras, que as compreendem profundamente em suas nuances e as aplicam com mestria e sabedoria, são os que inevitavelmente vencem. Eles não vencem por pura sorte, por acaso fortuito ou por algum tipo de privilégio inexplicável, mas sim por um alinhamento consciente e intencional com a própria mecânica, com o funcionamento intrínseco do jogo universal. A regra fundamental, a regra primordial, o princípio número 1 que ela incessantemente enfatizava em seus ensinamentos e escritos era a seguinte: e ouça com a profundidade que ela merece. Sua palavra é sua varinha mágica. Pense na imensidão do poder contido nessa afirmação aparentemente simples. Não se trata de um mero clichê motivacional ou de uma metáfora poética e etérea para inspirar. É a verdade nua e crua sobre a inata e poderosa capacidade criativa inerente a cada ser humano. Sua palavra, cada vez que a pronuncia com convicção, cada vez que a pensa com uma emoção profunda, cada vez que a visualiza com clareza cristalina, não é vazia, não se perde no éter. Ela é intrinsecamente carregada de energia vital, de intenção pura, e é o meio mais direto e eficaz pelo qual você emite seus comandos ao universo, moldando ativamente sua realidade, tal como um escultor molda o barro. Mas o que isso, essa ideia aparentemente mística da palavra como uma varinha mágica, verdadeiramente significa para nós, para você, em seu mundo de aparentes bloqueios, de frustrações recorrentes e de desejos não realizados? Se sua palavra é de fato sua varinha, então cada vez que você declara uma limitação, cada vez que afirma uma falta, cada vez que insiste em uma impossibilidade, você não está meramente descrevendo uma realidade preexistente. Não, você está ativamente criando-a, conjurando-a, dando-lhe forma e substância em sua própria experiência de vida. Se você repetidamente diz, não consigo pagar isso, o universo, obediente à sua instrução, ouve e responde. Conforme sua palavra, assim será, e as circunstâncias para não pagar isso se apresentarão. Se você insiste que isso é difícil demais para mim, o universo garante que a dificuldade se manifestará. Se você se queixa da escassez em sua vida, a escassez por lei persistirá,
Se você se detém na doença, a doença encontra um terreno fértil para se manter. É um processo implacável em sua precisão, sim, mas é fundamentalmente importante compreender que ele não é punitivo. Não há julgamento. É apenas a lei operando em sua perfeição inabalável e em sua neutralidade absoluta, respondendo ao que lhe é enviado. A distinção crucial dos ensinamentos de Shin reside em nos fazer compreender que não estamos passivamente à mercê de forças externas caprichosas ou de um destino cego. Estamos, na verdade, exercendo nosso próprio e imenso poder criativo, muitas vezes de forma inconsciente, desavisada e, paradoxalmente, autodestrutiva. Ela não nos ofereceu meras ferramentas de otimismo superficial ou truques psicológicos vazios, mas sim um manual de operações prático e profundo para a maestria da vida. Ela nos convidou, com uma urgência gentil, a refletir profundamente sobre a qualidade de nossas palavras, sobre a natureza de nossos pensamentos, sobre a força de nossas expectativas, porque são esses elementos que, de fato, moldam a arquitetura de nosso destino, dia após dia. Sua sabedoria nos desafia, com uma clareza cristalina, a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer o poder divino que possuímos e a nos questionar com total honestidade. Estou usando minha varinha mágica para conjurar as bênçãos que desejo e mereço, ou estou, sem saber, reforçando e fortalecendo minhas próprias prisões? É uma questão fundamental, existencial, para qualquer um que verdadeiramente anseie por uma vida de prosperidade autêntica e realização plena. O ensinamento central de Florence Scovel Shinn é um convite irrecusável para que você, de uma vez por todas, abandone a mentalidade de luta, de sofrimento e de sacrifício, e, em vez disso, abrace a mentalidade do jogo divino, onde o conhecimento preciso das regras universais e a aplicação consciente e intencional de seu poder criativo inato são as chaves mestras para desvendar e dissolver qualquer bloqueio que se apresente em seu caminho. É um chamado para despertar a responsabilidade pela sua própria criação, para parar de transferir a culpa para o mundo externo, para as circunstâncias, para as outras pessoas, e começar, de forma proativa e empoderada, a remodelar o mundo interno de suas crenças e expectativas. A diferença entre a luta exaustiva e o jogo estratégico é a diferença abissal entre ser uma vítima passiva das circunstâncias e ser o mestre ativo e consciente de seu próprio destino. Qual papel você escolherá desempenhar a partir de agora? Qual realidade você está verdadeiramente disposto a manifestar com as palavras que você escolhe, com os pensamentos que você nutre, com a fé inabalável que você deposita na lei divina que sempre responde? A reflexão profunda e honesta sobre essas questões é o primeiro e mais crucial passo para a sua verdadeira e duradoura liberdade. Compreenda agora, meu caro, a verdadeira anatomia do que você percebe como bloqueio. Não são, e nunca foram, acidentes fortuitos que simplesmente se abatem sobre sua vida como uma tempestade inesperada. Não são meras fatalidades do destino, desprovidas de causa ou lógica. Aquilo que se manifesta como obstáculo, como escassez, como limitação em sua experiência externa, é, na verdade, a manifestação física, tangível e inegável de suas crenças mais arraigadas, daquelas ideias que você cultiva em seu jardim mental, muitas vezes sem plena consciência de sua presença ou de seu poder germinativo. São os comandos inconscientes, as instruções silenciosas e repetitivas que você incessantemente emite ao seu próprio subconsciente e, por extensão, ao vasto campo universal que o cerca e o responde. Como eu, Florence Scovel Shinn, sempre insisti com a mais profunda convicção, o subconsciente não argumenta. Ele não questiona a validade, a moralidade ou a sensatez dos comandos que lhe são dados. Ele não exerce julgamento, não expressa opinião, nem oferece resistência. O subconsciente é, em sua essência, um servo obediente, um campo fértil que aceita sem distinção qualquer semente que você lhe confie.
Ele não tem a capacidade de discernir entre o que é bom ou ruim para você. Ele simplesmente age com uma precisão mecânica para materializar a essência daquilo que lhe foi instruído. Se você, por exemplo, declara insistentemente, mesmo que apenas em pensamento, não tenho dinheiro suficiente para isso, ou nunca consigo economizar o bastante, seu subconsciente, fiel executor de suas ordens, imediatamente se move para arranjar as circunstâncias, as situações e as experiências que irão confirmar e solidificar essa sua própria declaração. As oportunidades que poderiam levá-lo à prosperidade parecem desaparecer. As despesas inesperadas surgem. Os ganhos potenciais se desviam, tudo para assegurar que sua crença seja mantida, que seu comando seja obedecido. E o que dizer de frases como "isso é difícil demais para mim" ou "nunca terei sucesso nesse projeto"? O subconsciente, ao receber tal instrução, não hesitará em garantir que a dificuldade se manifeste em cada passo, que os desafios se tornem intransponíveis, que o caminho se encha de pedras e que, no final, a profecia autoimposta de fracasso se cumpra. Pense em como você frequentemente se queixa de enfermidades, de pequenas dores e indisposições, ou de padrões recorrentes de doença. Se sua mente e suas palavras estão constantemente focadas em "estou sempre doente" ou "tenho uma saúde frágil", o subconsciente entende isso como uma diretriz, um mapa para manter seu corpo em um estado de desequilíbrio, respondendo à sua própria declaração de vulnerabilidade. Da mesma forma, nos relacionamentos, se a narrativa interna é "sempre sou traído" ou "é impossível encontrar amor verdadeiro", o universo, através do seu subconsciente, irá atrair e criar exatamente as experiências que validam essa visão distorcida e limitante. A verdade, meu caro buscador, é que, sem querer, sem a menor intenção consciente, estamos a maior parte do tempo operando em um que eu chamo de modo de escassez padrão. O que é esse modo? É um estado mental e emocional onde a predominância dos pensamentos e das palavras está sintonizada com a falta, com a limitação, com o medo do que pode dar errado, com a antecipação de dificuldades, com a crença de que os recursos são limitados e que a vida é uma competição árdua. É o medo de não ter, de não ser suficiente, de não ser merecedor. Quando você está nesse modo, seus comandos internos, mesmo os mais sutis, estão invariavelmente focados na ausência daquilo que você deseja, em vez de na presença daquilo que você afirma. E o universo, em sua perfeição inabalável e em sua absoluta neutralidade, está apenas respondendo. Ele é um espelho gigantesco, refletindo com impecável fidelidade a imagem que você projeta a partir de seu interior. Ele não tem preferências, não faz julgamentos, não tem favoritos. Ele simplesmente recebe a instrução e a materializa. Imagine por um momento um jardineiro que, por engano ou desconhecimento, planta sementes de ervas daninhas em seu jardim. A natureza, em sua perfeição, não questionará a intenção do jardineiro. Ela apenas fará com que as sementes germinem e cresçam, produzindo exatamente aquilo que foi plantado. Da mesma forma, se plantamos sementes de dúvida, de medo, de falta, de vitimização, de queixas, o universo não irá nos dar rosas. Ele nos dará, com a mesma certeza e abundância, as ervas daninhas que cultivamos em nosso interior. Não há injustiça nisso, apenas uma lei imutável em ação. Portanto, convido você a uma profunda e sincera reflexão neste momento. Quais sementes você tem plantado em seu subconsciente? Quais comandos silenciosos, ou mesmo em voz alta, você tem emitido ao universo a respeito de sua prosperidade, de sua saúde, de seus relacionamentos, de sua carreira? Seus resultados atuais são o eco exato dessas instruções. O problema real, então, não é a ausência de seus desejos, não é a falta de oportunidades externas. O problema é a presença persistente de comandos conflitantes e inconscientes, de declarações internas que anulam e sabotam seus verdadeiros anseios. É como tentar ligar um aparelho com o fio desconectado ou com uma programação interna corrompida. Você pode estar se perguntando:
Essa mecânica é tão implacável que estamos condenados a viver sob a égide desses comandos inconscientes para sempre? Não, absolutamente não. Existe um meio, uma interrupção divina, um override poderoso que pode reprogramar instantaneamente esses comandos e realinhar você com o fluxo natural da abundância. A chave para essa reprogramação não é uma longa e penosa jornada de autoconhecimento, mas sim a aplicação de uma verdade simples, porém profunda, uma verdade que a grande inteligência do universo sempre reconhece. É a porta de entrada para a liberdade. Chega de mistério. Chega de viver sob o jugo de bloqueios imaginários, de prisões invisíveis que você, por desconhecimento, construiu ao seu redor. A porta para a liberdade, o override que você tanto anseia, está prestes a ser revelado. É chegada a hora de dissolver a ilusão. Esta é a única frase de Florence Scovel Shinn, uma chave mestra forjada na fornalha da verdade universal, que, como um raio de luz pura, tem o poder inerente de desintegrar toda sombra de dúvida, todo medo persistente, toda percepção de escassez que tem habitado em seu ser. Prepare-se, com cada fibra de seu corpo e cada recanto de sua alma, para internalizá-la, para permiti-la penetrar nas camadas mais profundas de seu subconsciente, porque ela é o código que irá reescrever a paisagem de sua realidade, manifestando o seu bem supremo. Ouça atentamente e permita que estas palavras ressoem em seu íntimo, transformando-se em uma verdade inabalável para você. Não há poder oposto. Toda oposição é uma ilusão. O divino está sempre a meu favor e a abundância é meu direito divino. Pausa. Sinta a vibração dessas palavras. Parece excessivamente simples, não é mesmo? Talvez sua mente racional, condicionada a buscar complexidade em todas as soluções, esteja questionando a profundidade de tal afirmação. Talvez você esteja esperando por um ritual elaborado, por uma fórmula esotérica de difícil compreensão, por algo que exija um esforço hercúleo para ser alcançado. Mas eu lhe digo com a certeza que só a experiência e a observação das leis universais podem conceder. O divino, em sua magnificência e perfeição, sempre se revela na simplicidade. As verdades mais profundas, as que realmente transformam e libertam, não são emaranhadas em mistérios ou adornadas com obscuridades. Elas são claras, diretas, límpidas como a água cristalina de uma fonte. Esta não é meramente uma fórmula de pensamento positivo, que se recita de forma mecânica, sem convicção ou compreensão genuína. Longe disso, esta frase transcende a superficialidade de uma técnica. Ela é, em sua essência mais pura, uma declaração de verdade universal. É um reconhecimento profundo e inabalável da ordem divina que governa todo o cosmos. Quando você a pronuncia, quando você a sente e a acredita, você não está apenas dizendo palavras. Você está ativamente reprogramando seu subconsciente, reescrevendo os comandos equivocados que, até então, o mantinham preso em um ciclo de limitação. Você está ajustando a sintonia de seu ser para a frequência da abundância que é o seu estado natural, o seu direito de nascença. Pense comigo, com profunda clareza. A vida é um jogo, sim, mas um jogo com regras divinas, perfeitas e infalíveis. A falha em sua experiência não reside na ausência de sua divindade ou de seu merecimento, mas na sua incapacidade, até agora, de alinhar-se conscientemente com essas regras. Esta frase é a sua bússola para esse alinhamento. Não há poder oposto. Toda oposição é uma ilusão. O que significa isso, em sua mais profunda acepção? Significa que a verdadeira batalha não é travada lá fora, no mundo das aparências, contra forças externas que parecem conspirar contra você. A verdadeira batalha, se é que se pode chamar de batalha, ocorre dentro de você, no campo da sua consciência. O medo, a dúvida, a ansiedade, a crença na escassez, a culpa, o ressentimento,
Esses são os únicos poderes opostos que podem operar em sua realidade. Mas eles não possuem poder intrínseco. Eles só têm a força que você lhes concede através de sua crença, através de sua atenção, através de sua energia. Ao declarar que toda oposição é uma ilusão, você não está negando a existência de desafios ou dificuldades. Você está negando a capacidade deles de detê-lo, de bloquear seu fluxo divino. Você está afirmando que eles são meras sombras projetadas pela sua própria mente, e como sombras, não possuem substância real para ferir ou impedir o bem que lhe é destinado. É a sua blindagem psíquica mais poderosa, dissolvendo a crença na luta e na necessidade de combate constante. O divino está sempre a meu favor. Esta parte da frase é a sua conexão inabalável com a fonte de todo o bem. É um ato de fé suprema, de entrega e de confiança absoluta. Significa que você não está sozinho, que não precisa carregar o fardo do mundo em seus ombros. Existe uma inteligência infinita, um princípio universal que orquestra tudo com amor e perfeição. E este princípio está inerentemente inclinado a apoiar sua felicidade, sua saúde, sua prosperidade, sua paz. Ele deseja o seu bem mais do que você mesmo o deseja. Quando você faz esta declaração, você está se realinhando com essa verdade cósmica, reconhecendo que há um amigo invisível, uma força onisciente e onipotente que opera em seu nome, que trabalha incansavelmente para trazer à manifestação tudo aquilo que é para o seu bem maior. É uma libertação do esforço solitário, uma permissão para que o fluxo da vida o carregue em direção aos seus mais elevados anseios. E a abundância é meu direito divino. Com esta afirmação, você não está mendigando, não está pedindo, não está suplicando por algo que lhe é negado. Você está, em um ato de profunda dignidade espiritual, declarando posse. Está reivindicando aquilo que já é seu por nascimento, por sua própria natureza divina. A abundância não é um privilégio para poucos. É a essência do universo, que se expande em todas as direções, sem limites. A escassez é a ilusão. A abundância é a realidade. Ao proferir esta parte da frase, você está afirmando sua dignidade intrínseca, seu merecimento incondicional, removendo qualquer culpa ou senso de indignidade que possa ter impedido o fluxo da prosperidade em sua vida. Você está declarando que é um canal aberto e receptivo para todas as formas de bem, sem restrições. Cada segmento desta frase atua em sinergia perfeita, como as engrenagens de um relógio divino, para reprogramar seu campo vibracional. Ela não apenas muda seus pensamentos, ela muda a frequência de sua própria energia. E ao mudar sua frequência, você inevitavelmente muda o que atrai para si, o que experimenta em sua realidade. Ela abre as portas da sua percepção, permitindo que você veja as oportunidades, as soluções, a ajuda e a beleza que antes estavam ocultas pela névoa da dúvida e da limitação. Este é o seu código mestre. Use-o com reverência, com fé e com a absoluta certeza de seu poder transformador. Agora que a frase foi revelada, é imperativo que compreendamos a ciência por trás dela. Não basta meramente conhecê-la. É preciso decodificar o comando, desvendar a mecânica divina que a torna tão potentemente transformadora. Por que, de todas as verdades proferidas, esta em particular detém tal poder para dissipar os bloqueios que o aprisionam? Vamos juntos desvendar as camadas dessa declaração, compreendendo como cada parte funciona como uma engrenagem precisa no mecanismo de sua manifestação. Observe a primeira parte. Não há poder oposto. Toda oposição é uma ilusão. Medite sobre a profundidade e a audácia desta afirmação. O que ela realmente significa? Significa que a única força que pode verdadeiramente se opor ao seu bem é a sua própria crença na existência dessa oposição. Pense comigo. A vida não é uma batalha contínua contra inimigos externos ou circunstâncias desfavoráveis. Aqueles que acreditam que existem forças malignas ou que o universo está contra eles estão, sem saber,
conjurando exatamente essa realidade. Florence Scovel Shinn, em sua sabedoria inabalável, sabia que o único demônio real a ser combatido é o medo, é a dúvida, é a crença limitante que reside em sua própria mente. Ao declarar "não há poder oposto", você está, na essência, desarmando o inimigo antes mesmo que ele possa se formar em sua consciência. Você está negando a ele qualquer poder, qualquer substância, qualquer direito de existir em sua realidade. Você está, de forma consciente e intencional, retirando a energia que, inadvertidamente, vinha alimentando essa ilusão. Cada vez que você afirma esta verdade, você está construindo uma blindagem psíquica intransponível. Você está negando poder a qualquer negatividade, seja ela interna, a voz da insegurança, da indignidade, ou externa, a aparência de escassez, de doença, de fracasso. Você está desmantelando, tijolo por tijolo, a crença arraigada na luta, na necessidade de esforço extenuante para alcançar seus objetivos. Pois, se não há oposição, contra o que você lutará? Se tudo é ilusão, o que o impedirá? Esta é a sua libertação do paradigma da batalha, a sua entrada no fluxo da cooperação divina. Agora, voltemos nossa atenção para a próxima revelação. O divino está sempre a meu favor. Ah, que alívio e que poder residem nesta simples verdade. Em um mundo que frequentemente nos ensina a lutar, a competir, a provar nosso valor, a ser dignos de amor e sucesso, esta declaração é um bálsamo para a alma e um motor para a ação. Ela é a sua conexão inabalável com a fonte de toda a criação, com a inteligência infinita que orquestra galáxias e o mais ínfimo detalhe da vida. Pense no universo não como uma força indiferente ou punitiva, mas como um amigo invisível, como eu gostava de chamá-lo, um parceiro de sua alma, um suporte inabalável que deseja o seu bem mais do que você mesmo o deseja. Ele está inerentemente e incondicionalmente a seu favor. Acreditar nisso, sentir isso em seu coração, é um ato de entrega e confiança suprema. É a compreensão profunda de que você não está sozinho em sua jornada, que há uma força benévola e onipotente que está constantemente trabalhando nos bastidores, rearranjando circunstâncias, abrindo caminhos, enviando as pessoas certas, as ideias inspiradoras, as oportunidades perfeitas para a manifestação de seus desejos mais elevados. Quando você pronuncia esta parte da frase, você está se realinhando com esse fluxo de apoio universal, permitindo que a sabedoria divina guie seus passos e prepare o terreno para seu sucesso. Você está, essencialmente, liberando-se da pesada carga de tentar controlar tudo sozinho, confiando na ordem divina para manifestar o caminho mais elevado e glorioso para você. Esta é a essência da fé prática, saber que, independentemente das aparências, a mão invisível do divino está sempre estendida, pronta para levantá-lo, para guiá-lo, para prover. Finalmente, contemple a reivindicação suprema. E a abundância é meu direito divino. Esta não é uma prece de mendicância, nem um pedido humilde por uma migalha do banquete universal. Esta é uma declaração de posse, uma afirmação de seu status original e inalienável como herdeiro do universo. Pense sobre a palavra direito. Ela não implica mérito, não implica esforço prévio, não implica uma série de provações a serem superadas para se tornar digno. Um direito é algo que já é seu, simplesmente porque você existe. A abundância, em todas as suas formas, riqueza, saúde perfeita, amor, alegria, paz, propósito, não é algo a ser conquistado, mas sim algo a ser reivindicado. Você não está pedindo, você está declarando posse de algo que já é seu por nascimento espiritual. A crença na escassez, a culpa por desejar mais, o sentimento de não merecimento, esses são os verdadeiros ladrões da sua herança divina. Ao proferir esta parte da frase, você está, de uma vez por todas, dissolvendo qualquer culpa, qualquer senso de indignidade, qualquer crença de que você não é bom o suficiente para receber o melhor.
Você está afirmando com cada célula do seu ser que você é digno, que você é merecedor, que a plenitude é seu estado natural. A fonte da abundância universal é inesgotável, ilimitada, e ela flui em direção àqueles que se abrem para recebê-la com a certeza de seu direito inato. Esta é a sua reivindicação à sua herança espiritual, um ato de profunda autoaceitação e de alinhamento com a verdade de quem você realmente é. Cada uma dessas três partes não é isolada. Elas trabalham em uma sinergia perfeita e interligada. A negação da oposição abre o campo. A certeza do apoio divino magnetiza o bem. A reivindicação do direito divino manifesta-o plenamente. Juntas, elas compõem um código vibracional completo que reprograma seu campo de energia, realinha sua frequência com a do universo e, inevitavelmente, abre as portas da sua percepção para as infinitas possibilidades e manifestações de prosperidade que o cercam. Esta não é uma teoria a ser debatida, mas uma verdade a ser vivida. Conhecer a frase, a declaração de verdade universal que acabei de lhe revelar, é apenas o primeiro passo, meu caro buscador. É como possuir o mapa de um tesouro inestimável. O mapa é valioso, sim, mas ele só se torna verdadeiramente transformador quando você o utiliza para caminhar, para buscar, para encontrar o que lhe pertence. Compreender a mecânica divina por trás das palavras é essencial, mas a verdadeira manifestação, a libertação dos bloqueios e o fluir da prosperidade exigem ativação. Exigem que você não apenas saiba, mas que faça. Eu, Florence Scovel Shinn, sempre enfatizei a necessidade da ação inspirada, da fé em movimento. Não se trata de uma passividade mística, mas de um envolvimento ativo e consciente com as leis universais. A fé sem obras, afinal, é morta. A frase é a semente. A ativação é a irrigação, a luz solar, o cuidado que a fará florescer. E como se ativa essa semente poderosa, essa verdade que tem o potencial de reescrever seu destino? Eu lhe leguei um manual prático, uma série de jogadas no grande jogo da vida que, se aplicadas com convicção e persistência, garantem a vitória. Não são rituais complexos ou esotéricos, mas sim atos de fé consciente, de reafirmação de sua autoridade divina sobre sua própria realidade. Primeiramente, adote o que chamo de o ritual do Eu Sou. Este ritual deve ser a sua âncora, o seu realinhamento diário com a verdade de quem você realmente é e do que você é capaz. Ao acordar, antes que o mundo externo comece a impor suas demandas e distrações, e à noite, antes de mergulhar no sono, quando a mente subconsciente se torna mais receptiva, olhe-se no espelho. Não é um ato de vaidade, mas um confronto direto com a divindade que habita em você. Olhe nos seus próprios olhos e diga a frase: não há poder oposto. Toda oposição é uma ilusão. O divino está sempre a meu favor, e a abundância é meu direito divino. Diga-a 3 vezes, não como uma recitação vazia, um mero som proferido, mas com uma convicção total, com cada célula do seu ser vibrando na certeza dessa verdade. A diferença entre recitar e declarar é abissal. Recitar é repetir palavras de outrem. Declarar é emitir um comando, é afirmar uma verdade que você internalizou como sua. É sentir cada palavra não apenas em sua boca, mas em seu coração, em seu plexo solar, em sua aura. Sinta a palavra poder e sua magnitude. Sinta a ilusão da oposição dissipando-se. Sinta o divino que o permeia e o apoia. Sinta a abundância como um manto que já o veste, como um direito inquestionável. Por que o espelho? Porque ele reflete a imagem de quem você é no momento, mas também de quem você está destinado a ser. Ao olhar para si e declarar, você está instruindo seu próprio reflexo, seu eu subconsciente, a aceitar essa nova programação. Você está selando um pacto consigo mesmo, com a centelha divina que reside em você.
Este é o seu primeiro e mais fundamental ato de autoafirmação criativa, moldando o tom para o dia que se inicia e reprogramando as impressões antes do repouso, quando as portas do subconsciente estão mais abertas. Em seguida, pratique o que chamo de o escudo imediato. A vida, com suas aparências e desafios, continuará a se apresentar situações que testarão sua fé, que tentarão puxá-lo de volta para o modo de escassez padrão. Uma preocupação financeira surge, uma notícia desanimadora, uma dúvida persistente sobre suas capacidades, um bloqueio visível que parece barrar seu caminho. No exato momento em que essa onda de negatividade, essa sombra de limitação, tentar se manifestar em sua mente ou em sua experiência, pare. Pare o que estiver fazendo, mesmo que por um segundo. Respire profundamente, lenta e conscientemente. Esse ato de respirar não é apenas uma função biológica, é um convite à presença, um aterramento no agora, um ato de trazer sua consciência para o momento presente, desviando-a da espiral descendente do medo. E então, imediatamente, repita a frase: não há poder oposto. Toda oposição é uma ilusão. O divino está sempre a meu favor, e a abundância é meu direito divino. Repita-a em voz alta, se as circunstâncias permitirem, ou mentalmente, com a mesma convicção que você praticou no espelho. Considere esta frase como seu botão de reset energético. Quando uma programação antiga de medo ou escassez tenta se iniciar, você aperta o botão. Você não luta contra o pensamento negativo. Você o substitui por uma verdade superior, uma vibração mais elevada. O pensamento negativo é como uma porta que se abre para o caos. A frase é a porta que se fecha e abre uma nova para a ordem divina. Essa ação imediata impede que a vibração de medo se instale e crie raízes em seu campo de energia, dissolvendo-a antes que possa ganhar força. Adicionalmente, utilize o princípio da criação antecipada. Antes de iniciar qualquer tarefa que você considere importante, antes de ter uma conversa decisiva, antes de apresentar um projeto, antes de buscar um novo emprego, ou mesmo antes de expressar um desejo profundo ao universo, pronuncie a frase. Esta é a sua maneira de plantar a semente da perfeição divina no terreno da sua intenção. Não espere que o problema surja para só então aplicar a solução. Seja proativo na sua criação. Ao fazer isso, você está estabelecendo a frequência desejada, o resultado perfeito, antes mesmo de qualquer ação ser tomada. Você está instruindo o universo a preparar o caminho, a remover quaisquer obstáculos invisíveis e a alinhar todas as circunstâncias a seu favor. É como enviar uma ordem ao cozinheiro antes da refeição. Você especifica o que quer e ele se prepara para entregá-lo. Você está pré-determinado o sucesso, pré-organizando a cooperação divina para o resultado mais elevado. Em vez de lutar para alcançar um objetivo, você está permitindo que o objetivo venha até você, atraído pela força de sua declaração antecipada e da sua fé inabalável na ordem divina. Essa é a maneira dos mestres da manifestação. Eles não agem na dúvida, mas na certeza da perfeição. Por fim, e com a mesma importância das etapas anteriores, cultive a escuta ativa. Depois de ter declarado a frase, depois de ter plantado a semente da perfeição e do seu direito divino, não se feche. Haja. Mas haja com a mente e o coração abertos. Esteja atento. O universo, essa inteligência infinita que está sempre a seu favor, fala. Ele se comunica através de sinais sutis, de intuições repentinas, de ideias inspiradoras que surgem em sua mente como um relâmpago. Ele se manifesta através de encontros casuais, de sincronicidades que parecem mágica, de um livro que cai em suas mãos, de uma frase ouvida ao acaso que contém a exata resposta que você buscava. A escuta ativa é a sua receptividade. É a sua capacidade de reconhecer a resposta que o universo está enviando em retorno à sua declaração. Muitas vezes, as pessoas declaram seus desejos, mas depois falham em ouvir e seguir a orientação divina que lhes é dada.
O universo lhe dá o que você pede, mas muitas vezes ele lhe dá em forma de um próximo passo inspirador, não de um milagre completo e instantâneo que não exige sua participação consciente. Aprenda a confiar nessas intuições, a seguir esses pequenos impulsos que o guiam. Eles são o mapa que se desdobra diante de você, revelando o caminho para a manifestação de seus desejos. Sem essa escuta, você pode perder os sinais, as direções e se perguntar por que a frase não funcionou. Ela funciona, sempre. Você apenas precisa aprender a reconhecer e seguir a resposta. Estas 4 práticas, o ritual do Eu Sou, o escudo imediato, a criação antecipada e a escuta ativa, não são meros exercícios. Elas são uma nova forma de ser, uma nova maneira de interagir com o universo. Elas transformam você de um joguete das circunstâncias em um mestre consciente de seu próprio destino. Pratique-as não como um fardo, mas como um privilégio, como o reconhecimento de sua própria divindade. Permita que elas se tornem parte integrante de sua vida e observe, com assombro, como os bloqueios se dissolvem e a abundância, seu direito divino, flui sem esforço para a sua experiência. A prova do pudim está em comê-lo. Não basta ter o mapa, nem mesmo saber como ativar seus comandos. É preciso ver o terreno transformado, colher os frutos que a sua fé plantou. Agora, com a frase revelada e as ferramentas de ativação em suas mãos, sua mente inquisitiva pode estar se perguntando: mas funciona mesmo? Há evidências concretas de que essa verdade universal realmente opera na vida de pessoas comuns, como eu? A resposta é um retumbante e inquestionável sim, meu caro. A verdade divina não é uma teoria a ser debatida em salões acadêmicos, mas uma lei em ação, cujos resultados são observáveis, mensuráveis e, acima de tudo, transformadores. Pense no universo como um sistema perfeito, onde cada causa tem seu efeito. Quando você emite a frase, quando você a declara com convicção e fé inabalável, você está estabelecendo uma causa de uma ordem superior, uma causa divinamente alinhada. O efeito subsequente é uma manifestação de ordem e abundância. Chamo isso de o efeito dominó. Visualize uma fileira de peças de dominó, cada uma representando um bloqueio, uma dificuldade, uma limitação em sua vida. A primeira peça é a sua crença fundamental de que existe poder oposto, de que a vida é uma luta, de que a abundância não é seu direito. Ao aplicar a frase, ao declarar a verdade, você está derrubando a primeira peça. E quando essa primeira peça cai, ela desencadeia uma reação em cadeia irresistível. Um a um, os bloqueios começam a ceder, as dificuldades se desfazem, as limitações se revelam ilusórias. Pequenas mudanças iniciam um movimento maior, criando um fluxo imparável em direção ao seu bem. É a mecânica da lei em perfeita sincronia com a sua consciência desperta. Ao longo das décadas, incontáveis testemunhos, alguns registrados em meus livros, muitos outros ecoando em silêncio nos corações transformados, comprovam a veracidade e a eficácia desta única frase. Pessoas de todas as esferas da vida enfrentando os mais diversos desafios, sejam eles financeiros, como a incapacidade de saldar dívidas ou a falta de oportunidades para prosperar. Sejam eles relacionados à saúde, com enfermidades persistentes e dores crônicas. Sejam em seus relacionamentos marcados por conflitos, solidão ou desarmonia, ou até mesmo na busca por um propósito, uma direção na vida, todas viram suas realidades transformadas de maneiras que, para a mente comum, poderiam parecer milagres. Mas não são milagres no sentido de algo que desafia a lei natural. São milagres no sentido de que a lei natural, a lei divina, operou em sua mais perfeita expressão. Essas pessoas comuns, que antes se sentiam vítimas das circunstâncias, começaram a mudar sua linguagem interior. Elas deixaram de focar na falta, na doença, na discórdia, e passaram a focar na abundância, na saúde perfeita, na harmonia, no apoio divino.
Seu subconsciente, que antes recebia comandos de escassez e limitação, passou a receber novas instruções. Não há poder oposto. Toda oposição é uma ilusão. O divino está sempre a meu favor e a abundância é meu direito divino. E o que aconteceu? O subconsciente, sendo o servo obediente e o construtor fiel que é, começou a rearranjar as experiências, as pessoas, as oportunidades para se alinhar com essa nova programação. As portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir. Os caminhos que pareciam intransponíveis revelaram-se suaves. As dívidas foram quitadas de maneiras inesperadas. A saúde se restabeleceu de forma surpreendente. Relacionamentos conflitantes se transformaram em laços de amor e compreensão. Não é uma questão de crença cega, mas de uma compreensão prática de como as leis universais funcionam. Imagine que você está sintonizando um rádio. Se o rádio está sintonizado em uma frequência de estática, você ouvirá apenas ruído. Mas se você ajustar a sintonia para a frequência de uma estação de música clássica, você ouvirá música. O rádio não está decidindo o que tocar. Ele está apenas respondendo à frequência que você escolheu. Da mesma forma, quando você muda a frequência de seus pensamentos e palavras para a frequência da frase, você está sintonizando seu ser para a estação da abundância e da perfeição divina. O universo não está concedendo um favor. Ele está simplesmente respondendo à sua nova sintonia, materializando a experiência vibracional correspondente. Essa transformação não é mágica no sentido de desafiar a razão. É a lei em ação em sua mais pura e gloriosa manifestação. Seu subconsciente, aquele fiel jardineiro que eu mencionei anteriormente, que antes recebia sementes de dúvida e medo, agora recebe sementes de certeza e fé. Ele tem as instruções corretas, claras e inequívocas para cultivar o jardim da sua vida com as mais belas e abundantes flores. E, como jardineiro exímio que é, ele não falha. Muitos podem argumentar que tais ensinamentos são simplistas demais para resolver os complexos problemas da vida moderna. Mas é justamente na simplicidade que a verdade divina reside. A complexidade, muitas vezes, é uma criação da mente humana que busca justificar suas próprias limitações. A lei divina opera com uma elegância e uma simplicidade que transcendem a compreensão intelectual, mas que são profundamente sentidas e experienciadas quando aplicadas com fé. Lembre-se sempre, sua palavra não é apenas um som. Ela é a expressão vibracional do seu pensamento, da sua crença, da sua intenção. Ela é o seu comando mais poderoso. E a frase que você agora possui é a materialização do comando mais elevado que você pode emitir para reprogramar seu ser e transformar sua realidade. Ela é a prova inegável de que você é o mestre de seu destino, o construtor de sua realidade, e que a ordem divina está sempre, incondicionalmente, a seu favor. Torne-se você também um testemunho vivo dessa verdade e permita que sua vida seja a prova de que não há poder oposto ao bem que lhe pertence. A escolha, meu caro, é agora sua. Diante de todas as verdades reveladas, de todo o conhecimento que a luz da sabedoria trouxe à tona, você se encontra em uma encruzilhada existencial. Irá você persistir no modo de bloqueio padrão, permitindo que as velhas crenças e os comandos inconscientes continuem a ditar os termos de sua realidade? Ou irá, com a coragem que lhe é inata e a fé que agora reside em seu coração, ativar sua prosperidade, seu direito divino, hoje, neste exato momento de profunda decisão? A liberdade, a abundância, a saúde plena, o amor, a alegria e a paz estão à sua espera, mas elas exigem um ato de vontade, uma declaração de intenção inabalável. Eu lhe lanço um desafio, um convite que transcende a mera curiosidade, um teste de sua própria fé e de sua capacidade de manifestar. Pelos próximos 7 dias, eu lhe peço e, acima de tudo, eu lhe desafio. Use esta frase. Não aguarde como um conhecimento inerte, mas a ponha em prática, a torne viva em cada célula do seu ser.
Sinta-a profundamente. Permita que ela ressoe em seu íntimo, dissolvendo qualquer resquício de dúvida, qualquer sombra de medo. Declare-a não como uma repetição vazia, mas com a autoridade de um rei que assina um decreto real, com a certeza de um arquiteto que lança as bases de uma nova e gloriosa construção. E, o mais importante, observe. Observe com uma atenção aguçada, com uma mente aberta e receptiva, os sinais, as sincronicidades, as mudanças sutis e as transformações evidentes que começarão a se desdobrar em sua vida. Observe as portas que antes estavam fechadas e que agora se abrem, as soluções que se apresentam para problemas antigos, os bloqueios que se desintegram diante de seus olhos como névoa ao sol. Pois o universo responderá. Ele sempre responde ao comando claro e inequívoco de sua palavra e de sua fé. Após estes 7 dias de ativação consciente, de viver esta verdade em sua plenitude, retorne. Retorne a este espaço, a este ponto de conexão e compartilhe seu milagre. Sua história, sua prova viva da lei em ação, será uma luz, um farol de esperança e inspiração para outros que ainda buscam o caminho. Não subestime o poder de seu testemunho. Ao compartilhar o bem que você manifestou, você não apenas reforça sua própria realidade, mas também ilumina o caminho para inúmeras almas que anseiam por essa mesma transformação. Pense nisso não como um mero ato de comunicação, mas como um ato de serviço, de reverberação da verdade divina que você agora encarna. Lembre-se sempre, meu caro, do que eu, Florence Scovel Shinn, incansavelmente ensinei. Sua palavra é seu cetro de poder. Pense neste cetro não como um adorno real, mas como uma ferramenta de soberania, a extensão de sua vontade criativa no reino da existência. Com ele, você não está à mercê do acaso ou das circunstâncias. Com ele, você detém a autoridade para governar seu próprio reino, o vasto e ilimitado domínio de sua prosperidade. A vida, como eu já disse, é um jogo magnífico, um jogo divino de manifestação e autodescoberta. E com o cetro de sua palavra em mãos, você está prestes a fazer sua jogada mais decisiva, sua jogada vencedora. Você não está mais jogando na defensiva, reagindo aos caprichos externos. Você está jogando na ofensiva, criando ativamente a realidade que seu coração anseia e sua alma merece. Não há necessidade de esperar, de adiar sua felicidade, sua saúde, sua abundância. A chave para o portão da abundância está em suas mãos. É a fé. É a palavra declarada. É a certeza inabalável de que o divino está sempre a seu favor. Agora, eu o convido a um último e essencial ato de fé. Um ato de profunda confiança no processo divino e em seu próprio poder. Agradeça. Agradeça antecipadamente. Agradeça pela manifestação que já está a caminho, pelos milagres que já estão se desdobrando, pelas bênçãos que já estão fluindo para a sua vida. Agradecer antecipadamente não é um mero formalismo, é um reconhecimento da verdade, uma declaração de fé que preenche o vazio entre o desejo e a sua realização. É a afirmação de que a lei já está em movimento em seu favor e que o resultado é tão certo quanto a semente plantada que brotará. Agradeça com um coração cheio de alegria e expectativa, porque o que é seu por direito divino já está no caminho. Abrace sua herança. Viva sua verdade. Este é o seu momento. Este é o seu desafio. Esta é a sua libertação. A jornada que trilhamos juntos, meu caro buscador, chegou ao seu ponto de conclusão. Toda a sabedoria, cada ensinamento sobre a lei divina e a ativação de seu poder inerente foi-lhe entregue. O código mestre, as ferramentas de ativação e a prova inegável da lei em ação foram revelados. Agora, o caminho se abre diante de você, claro e iluminado. Você possui a chave para o portão da abundância e a escolha de abri-lo e adentrar essa realidade pertence inteiramente a você. Lembre-se, o universo está sempre a seu favor, aguardando suas instruções claras e sua fé inabalável.